Olá, turma! Espero que todos vocês estejam bem. Estou muito feliz da gente ter essa oportunidade de dar continuidade ao curso de vocês e mesmo, que não seja presencial, a qualidade, a responsabilidade, o compromisso não vai faltar, para vocês. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso no envio do vídeo. Eu tô com uma crise de sinusite e rinite, não sei se vocês conseguem perceber que estou um pouquinho fanha, mas a gente tinha um programa, a gente tem um programa com datas, então eu resolvi fazer o vídeo assim mesmo, como prometido lá, como planejado, tá? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as diferenças dos conceitos, tá? A nossa disciplina é uma disciplina bastante interessante, a gente já conversou um pouquinho sobre alguns transtornos ao longo do curso. E essa disciplina, esse módulo é mais específico para os transtornos globais do desenvolvimento, então a gente vai aprofundar mais em síndromes, em transtornos, em distúrbios, e dificuldades também de aprendizagem. Então vai ser um módulo bastante gostoso também, tá? O meu objetivo é realizar mais vídeos com os conteúdos que a gente vai trabalhar e deixar postado lá na plataforma para vocês. E as dúvidas vocês podem também encaminhar na plataforma, no fórum, ou sempre lá via da plataforma, tá bom? O João também dá esse suporte aí para vocês, então vai ficar tudo tranquilo e a gente vai conseguir vencer esse momento, de pandemia, de distanciamento, mas que foi um bem, maior necessário nesse momento, até para nós resguardarmos da nossa saúde também, tá? Não sei se vocês têm conhecimento, mas muitas pessoas têm essas dúvidas. Qual é a diferença de transtorno, de distúrbio, e acabam, que misturam um pouco esses conceitos quando se tratam de algumas questões pedagógicas e também, de cunho psicoemocional, tá bom? Então, eu separei, de forma bem didática, eu vou disponibilizar esse slide, é só um slide mesmo, para que vocês consigam perceber, e através dos exemplos, essa diferença também. Quando a gente está falando de dificuldade, dentro, claro, do contexto escolar, do contexto de aprendizagem, quando a gente fala de dificuldade, a gente precisa pensar num fator pedagógico. Então, assim, por que essa criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto apresenta uma dificuldade de aprendizagem? Que momento, ficou uma lacuna aí das questões pedagógicas, de uma alfabetização, de uma psicomotricidade, de trabalhar a noção de espaço e tempo, ou até mesmo, lacunas em relação a aprendizagem no sentido, de disciplinas mesmo, básicas de matemática, de português, e aí isso vai, passando com os anos. A gente sabe que o nosso sistema educacional é falho em muitas, situações nesse sentido. E aí acaba que a criança, o adolescente vai passando com essa dificuldade e não vai sendo resolvida. Então vocês, enquanto futuros neuropsicopedagogos, têm uma função muito importante nisso, Não sei como que vocês pretendem realizar o trabalho de vocês, se é dentro de sala de aula, de uma sala de recurso, ou também dentro de uma clínica, Como a gente já viu, a neuropsicopedagogia pode ser tanto clínica quanto institucional. Mas quem tem, a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente institucional, de uma escola, tem o privilégio de mudar um pouco isso, de identificar as dificuldades de aprendizagem de forma precoce e trabalhar no desenvolvimento delas, Ou até mesmo, se for tardia, já tem um norte de como seguir para ajudar aquela criança ou aquele adolescente diante dessas dificuldades. Então, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente pensa num fator pedagógico. Isso inclui não só a dificuldade da criança, mas também uma lacuna em todo o sistema pedagógico,
tá? Que pode ter ocorrido e prejudicado, né, nessa aprendizagem, ok? Quando a gente fala de transtorno, a gente pensa num fator mental e também psicológico, tá? Então, por exemplo, os transtornos emocionais, ansiedade, depressão, transtorno de pânico, né? Eles causam uma desordem, vamos dizer, um desequilíbrio mental e também psicológico. Do mesmo jeito, é o transtorno de déficit o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Por que, Kênia? Que ele também é um fator psicológico, né? Além dessa desordem nas nossas funções executivas, como a gente já viu, ele também causa uma desordem nas nossas funções emocionais, tá? Então, a irritabilidade, a ansiedade, a baixa autoestima. Então, por isso que o TDAH também, né, enquadra aí e tem essa terminologia de transtorno, porque pega também as questões mentais e também emocionais, tá? E aí tem uma grande discussão em relação ao transtorno o DPAC, né, que é o distúrbio do processamento auditivo central, e outras pessoas falam do transtorno do processamento auditivo central. E aí, o que vocês acham? É TDA, é o DPAC ou TPAC, né? Tem uma discussão muito grande aí, principalmente na área da fonoaudiologia, né, que trabalha muito com esses distúrbios, mas eu, né, diante do conhecimento e dos estudos também, eu prefiro, né, enquadrar como um distúrbio. Por quê? O distúrbio, a gente carrega um fator neurológico, tá? Então, você tem, né, como é que eu posso dizer? Uma falha, né, neurológica no processamento auditivo. Então, a gente já conversou que o DPAC não tem nada a ver, né, com questões de audição. A pessoa escuta perfeitamente, mas esse processamento, né, do que ela escuta e processa até chegar na mente, ele tem uma falha. Então, é um fator neurológico, tá? Kênia, o TDAH também não teria um fator neurológico? Teria um fator de desordem mental, que sim, está ligado com as questões neurológicas, né? Como as nossas funções executivas. Mas o distúrbio, ele realmente tem uma falha, né? Então, o transtorno, você consegue equilibrar muitos dos sintomas a partir de medicações, tá? Então, podem regular. O distúrbio também, a gente trabalha mais com atividades práticas, né, funcionais e alguns casos também medicamentosas, mas é uma forma como o cérebro, como a nossa mente se reorganiza para enfrentar, né, uma estratégia de enfrentamento daquela lacuna neurológica que existe, tá? Então aí a gente precisa de várias atividades, né, de estimulação, de criar outros mecanismos, né, que a nossa plasticidade neural tem como desenvolver também e trazer resultados, né, satisfatórios quando a gente está falando de um distúrbio. E a gente tem as síndromes. Kênia, o que são as síndromes, né? Dentro desse contexto aí de conceitos, as síndromes, elas estão ligadas a um conjunto de fatores, de sintomas, né, que podem ser mentais, psicológicos, neurológicos, genéticos, tá? E aí, você não tem uma causa específica, porque são muitos fatores, né? Vamos pegar aí o exemplo da síndrome de Down, por exemplo. A gente sabe que tem uma situação, né, que tem uma falha no cromossomo 21, não é isso? Então, ali, a gente pode falar de questões genéticas, de uma má formação, né, desse cromossomo, enfim, tá? Então, quando a gente está falando de síndrome, é um conjunto, né, de várias questões, e que aí a gente não acha uma causa específica, mas que ela se instala no organismo do indivíduo.
tá? Então, para vocês montarem aí um mapa mental de vocês, eu não sei se vocês sabem como monta um mapa mental, mas é como se a gente fizesse esquemas, tá? Então, você vai pegar uma folha branca e vai colocar o conceito no meio e vai puxar, né, setinhas, balãozinhos, o que vocês acharem mais interessante, colocar, né, dificuldade, transtorno, distúrbio e síndrome, e trazer um conceito que fica mais acessível para vocês nesse entendimento, até com exemplos, tá? O mapa mental, ele é interessante porque ele é um recurso de fixação também, por conta da nossa memória visual. Então, se vocês conseguirem usar lápis coloridos, canetas coloridas, né, fazerem destaques, melhor ainda para esse mapa mental. Então, é como se fosse um esquema, né, de você entender as diferenças desses conceitos. Então, resumindo, dificuldade está voltado mais para o fator pedagógico, o transtorno para fator mental e ou psicológico, o distúrbio para fatores neurológicos e as síndromes são conjuntos de fatores, de sintomas, né, que não determinam uma causa específica, mas que podem, né, ser diferenciadas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode mandar lá na plataforma que eu estarei respondendo, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra em breve.